Existem duas ações na Bolsa de Valores brasileira que eu gostaria de comprar, gostaria de ter comprado no passado, enfim, não comprei, e que sempre eu estou de olho, porque se me der oportunidade eu vou beliscar, porque são excelentes companhias, mas o mercado não deixou ainda eu comprar. Na verdade, eu tive a oportunidade sim de comprar, mas acabei comendo barriga e não quero cometer esse mesmo erro. Quais são elas? É o que eu vou te trazer nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E as duas ações dessa lista aqui são ações que hoje em dia o pessoal não está comentando tanto. Uma é um banco e outra é uma empresa de dividendo. Eu estou falando do BTG Pactual e da Engie. Eu vou te explicar por que eu gosto tanto dessas ações e por que eu não as tenho. Começando aqui pelo BTG Pactual. Você só consegue negociar a Unity, tá? Esqueça a ordinária e preferencial, não tem liquidez nenhuma. BPAC 11 e veja o quanto as ações subiram nesses últimos 5 anos. Ah, só 77%. Calma, as ações estavam muito subprecificadas justamente aqui em janeiro de 2025. Na minha carteira pessoal, como banco de investimento, eu acabei optando pelo BR Partners e estou um pouquinho arrependido de ter feito essa opção pelo BR Partners ao invés do BTG Pactual, mas o BR Partners até então remunerou muito bem minha carteira a título de proventos, mas small caps não estão indo muito bem na bolsa de valores e na economia brasileira. Enfim, aconteceu, são decisões que a gente toma. Agora meu foco está em BTG Pactual, que é uma empresa de crescimento puro, tanto assim que o dividend yield dificilmente vai superar 2%. Mas pensa na figura do André Esteves, que tem muitas ações do BTG. Esses 2% aí são muito, mas muito dinheiro. A gente está falando de mais de bilhão em proventos. Então, veja a importância do longo prazo. Claro, a gente está falando de um dos criadores do BTG. O BTG em si foi de fato o André Esteves, o Pactual não foi ele, mas enfim. Estou aqui para trazer história de uma empresa. O fato é que estava subprecificada, em virtude disso, chegou a subir seus 130%. Houve uma correção recente agora, né? Chegou ao topo de 65%, houve uma correção, as ações estão se recuperando. E eu já vi gente perguntando: nesses preços aí vale a pena? Então, na minha opinião, não vale a pena. Por quê? Eu não estou te dizendo que a ação não tem capacidade de voltar para os 60. Acontece que, eu já falei em outras oportunidades, eu estabeleço o valor intrínseco de uma companhia sob perspectivas conservadoras. O que significa perspectiva conservadora? Colocar o mínimo, no cenário mais pessimista, de fluxo de caixa e de crescimento que uma empresa deve produzir. E aí, com base nisso e na taxa de desconto, eu chego no valor de uma empresa. E na minha visão, o BTG Pactual, ele não vale, sob um cenário pessimista, mais do que R$ 51. Ele não vale. A R$ 60, na verdade, o mercado está precificando um cenário otimista de crescimento assim explosivo. Só que a empresa já vem crescendo muito. Até quando ela vai continuar sustentando um crescimento explosivo? O mercado parece que esquece que existem os momentos de desaceleração. O mercado ele perpetua o que está acontecendo hoje. Hoje, eu vou te mostrar aqui nos números da empresa, tudo está lindo. Mas até quando? Até mesmo o Itaú já teve queda, um tombo de quase 20% no lucro. Até o Itaú, que é uma máquina de imprimir dinheiro há muito tempo, um relógio suíço. Então eu me preocupo com isso, com a desaceleração, pagar caro demais. E aí veja só, aí a gente já trata na sequência da Engie. O BTG Pactual, ele está negociado a 12, quase 13 vezes os lucros nesses preços. Você poderia me questionar: Luan, o banco está crescendo mais de 12% ao ano? Está, mas de novo, até quando? Porque veja, vamos aqui ao último resultado trimestral. Você teve o lucro líquido crescendo absurdos 42% na base anual. Sem noção que os caras conseguiram entregar um lucro de quase 5 bilhões, mais do que o Santander, bancão. Se os caras continuarem nesse ritmo, vão passar até o Bradesco. O Bradesco deve produzir um lucro entre 26 a 28 bilhões de reais esse ano. O BTG, se continuar crescendo assim, supondo que ele consiga, olha só, replicar esse mesmo lucro para os próximos trimestres. A gente está falando de quase 20 bi, mais do que o Santander, que não está entregando nem 18. E mais que o Banco do Brasil, que não vai bater 20 bi. Sobe o Bradesco, que vai ficar entre 26 a 28. Você fala: nossa, Luan, tem uma distância boa ainda. Sim, mas se o banco continuar crescendo assim, e o Bradesco é um banco agora de crescimento lento, para onde que você acha que vai o lucro do BTG? Em 2 anos ele passa o Bradesco. Então eu acredito fortemente que para os próximos 2 a 3 anos, a gente vai ter uma disputa entre BTG e Itaú pelo topo do setor bancário brasileiro. Mas enfim, é evidente que se eu tivesse a confiança de que o BTG fosse crescer mais de 12% ao ano seu lucro líquido, teria que ser mais do que isso já está no preço. Eu compraria o BTG hoje, mas eu ainda não tenho essa convicção. E mesmo que eu tivesse, eu preciso reconhecer que a minha convicção não vale muito. O mais importante é a margem de segurança,
que é uma lição já antiga do Warren Buffett, Benjamin Graham, que a gente tem que adotar na nossa política pessoal de investimento. Mas os números são espetaculares, com um nível de rentabilidade que supera hoje do Itaú, 26%, índice de Basileia saudável, ou seja, a gente nota aqui uma saúde financeira ímpar no cenário brasileiro, mesmo para os grandes bancos, tá? E aqui, por que, apesar de eu não acreditar num crescimento de mais de 12% ao ano por vários anos à frente, eu ainda acredito que o BTG vai crescer mais do que os pares setoriais, mais do que Bradesco, mais do que Banco do Brasil, mais do que Santander e mais até que o Itaú. Porque o BTG Pactual ele tem algumas verticais muito fortes, especialmente M&A. O Itaú também tem o Itaú BBA nessa frente, na parte de atacado, mas o BTG é mais forte nesse sentido. Ele é mais contratado pelas empresas. Então, você pode ver, fusões e aquisições, sempre tem o BTG no meio. Enquanto isso, infelizmente, o BR Partners vai ficando meio para trás. Depende muito mais de um juro mais baixo para continuar crescendo. O BTG Pactual não precisa de juro baixo para continuar crescendo. Isso que é impressionante. Sem falar que aqui eu só estou falando do segmento bancário. Porque, veja, o banco, ele trouxe para si um net new money, mais dinheiro só no trimestre, 80 bi. Cara, a XP tá puxando quanto no trimestre? 10, 15 bi? Nossa, o BTG tá ganhando de lavada essa corrida de corretoras. Então o BTG tá vencendo os bancos brasileiros, só o Itaú que ainda fica bem na frente, mas é o único, porque o Itaú é excepcional, e tá vencendo a briga de varejo, corretagem, vencendo a XP. Então eu acredito fortemente que o BTG vai se tornar a maior corretora do país, ultrapassando a XP, e vai ultrapassar o Bradesco, ficando na segunda posição no segmento bancário. Depois você me cobra. E vale ressaltar o seguinte, eu tenho um relatório de análise do BTG Pactual, lá na comunidade de formação Mira Investing, você pode testar no link da descrição. Vale ressaltar o seguinte, o banco tem aqui algumas verticais. Você tem o Investment Banking, que aí pega M&A, que é esse gatilho de crescimento, essa vinda de crescimento boa, porque cara, as fusões e as aquisições estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Quando o juro começar a cair, elas vão se intensificar. E aqui você tem uma avenida de crescimento muito boa para a empresa. Porque veja, em Investment Banking, o banco reportou um resultado aqui, um lucro líquido de 600 milhões. Só que nem é a maior parte do lucro. Na verdade, quando você pega todas as verticais, é a menor parte do lucro. Então aqui você tem uma avenida interessante de crescimento que poderia impulsionar o resultado. Você tem o que o banco ganha com juros, 1 bilhão e 700 no trimestre. Você tem a parte de corretora mesmo, que é Sales and Trading. Olha o tamanho do lucro, quase 2 bi, cara, num trimestre. Você tem aqui a área de crédito para as grandes empresas, 2 bi 300, é o que está mais dando resultado. Incrível, né? Você tem a área de Wealth, que, 1 bi e meio, cara. Então você vê aqui que, você tem uma diversificação de negócios muito interessante. Você tem a Asset, que acho difícil crescer muito, mas também está crescendo, mas que já ganha de Investment Banking. Então hoje, sinceramente, quando você olha para um lucro de 627 milhões frente a esses lucros maiores das outras verticais, você nota que, na verdade, o BTG deixou de ser um banco de investimento, porque a menor parte do lucro vem daí agora. Só que pode acabar sendo multiplicada várias vezes quando a gente tiver um juro mais baixo na economia. E aí você compensa eventual desaceleração de outras verticais. Só que veja, você vai acelerar aqui, quando o juro ficar mais baixo, Investment Banking. Você vai acelerar em Asset também. Vai ter mais pessoas investindo em fundo de investimento. Porque o pessoal hoje está investindo em renda fixa, em fundo de renda fixa, mas você vai ter uma intensificação de fundos de renda variável, multimercado. Em área de corretagem, negócios, etc., vai crescer aqui também. Então, cara, realmente o BTG é um excelente banco. E aí, no final das contas, reportou um lucro de 4,5 bi com um ROI anualizado de 25,3%. E aí, na área de Wealth, olha o tamanho do crescimento que eles tiveram. Eles atingiram aqui 1,3 trilhão, sim, é trilhão, representando um crescimento de 28% no ano. A captação líquida foi de quase 35 bilhões e não para, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto e primeiro trimestre de 2026. Crescimento em todos os trimestres, não para de captar. Então aqui é uma outra área que deve crescer bastante. O que é Wealth? Basicamente gestão de grandes fortunas. O BTG é símbolo aqui também. Então ele virou símbolo tanto para os investidores do varejo, virou símbolo para Wealth Management, gestão de grandes fortunas, para crédito para grandes empresas, para fusões e aquisições. Esse é o BTG Pactual. Por isso que eu tenho intenção de comprar. Só que esses números podem desacelerar. E aí eu vou ficar na espreita, aguardando uma correção mais intensa. Pelo menos para eu ter uma margem de segurança de uns 10% em relação ao valor intrínseco, que pode ser ajustado para cima se o banco surpreender com mais crescimento ainda. Mas por hora eu vou me manter mais cauteloso. O banco até chegou a negociar abaixo do meu valor intrínseco, tá?
ele chegou a 49 nessa recente correção do Ibovespa, mas ainda não me deu a margem de segurança que eu precisava. Dado o meu valor intrínseco de R$ 51, eu compraria a 46, idealmente abaixo disso. Mas também não seria uma grande compra, iria comprando devagar, pensando no longo prazo e acompanhando a execução da empresa, desse crescimento que realmente não para, mas deve desacelerar em algum momento. E de novo, acabei não comprando lá atrás, porque optei por outra ação que me entregou bons dividendos, mas assim, não conseguiu crescer no período, se mostrou cíclica e agora vou deixar lá pensando a longo prazo. Mas essa aqui já se provou no tempo, apesar dos problemas nós tivemos no passado em termos de governança, digamos assim. Mas isso ficou para trás. Já se passaram 10 anos desde que ocorreu a prisão do André Esteves, que nem é CEO do banco mais, e de lá para cá o banco estourou. Mas de novo, pelo menos nesse último ano, pegando os últimos 12 meses, a ação não me deu oportunidade de compra. E falando da Engie, outra ação que estava má precificada pelo mercado, ó, se a gente pegar aqui a cotação ajustada, ela já subiu quase 30%, ela estava mais ou menos a R$ 24, R$ 25. Realmente estava num preço interessante, acabei não comprando, também deixei passar essa oportunidade. E agora, a ação lá nos 32 chegou até subir e caiu por conta de uma eventual necessidade de injeção de capital na empresa. Teve ali também a saída de um conselho de administração, mas isso aí foi só ruído. Mas afora essas questões, é o tipo de empresa que você não fica vendo muito probleminha, sabe? Injeção de saco, um monte de ruído. A gente sabe, ó, Banco do Brasil tem ruído, Petrobras tem ruído, Vale tem ruído. Engie, cara, você não tem muito ruído, assim. É aquela empresa realmente para dormir tranquilo. Claro, você tem aqui a volatilidade do preço da energia, você tem a alavancagem financeira hoje porque a empresa está investindo, mas são questões contornáveis. Não tem muito ruído, por isso que é bacana. E sem falar que a empresa, no setor elétrico, você não tem, afora o segmento de transmissão, uma empresa que entrega tanto retorno sobre o capital investido assim olhando para o passado. Você pode notar aqui que a empresa sempre manteve um ROIC acima de 16, 18, batendo 20%. Isso aqui é muito raro. É que recentemente a empresa cresceu o nível de endividamento, isso aqui está consumindo o resultado da empresa. Mas basta ela começar a desalavancagem, e ela já está fazendo isso em certa medida, por isso que o payout da empresa, você vai ver aqui, ó, é que aqui está distorcido porque teve distribuição extraordinária, mas o payout caiu bastante, deve ficar em 55% do lucro líquido, como é a política da empresa de distribuição quando ela precisa desalavancar e está em ciclo de crescimento, ou no final de ciclo de crescimento. Então, depois que ocorreu uma desalavancagem, você deve ter um impulsionamento de resultados. Hoje, quando você pega pelo menos o último trimestre, você já começa a notar que a empresa está crescendo todas as linhas acima do lucro líquido. E só não cresceu o lucro líquido a uma taxa muito boa por causa das despesas financeiras. Olha só aqui, ó. Esse aqui é o resumo dos indicadores financeiros da empresa. Receita operacional líquida, a receita, cresceu 13. Qual empresa que você acha que cresce 13 no setor elétrico? Difícil de achar isso. Tá, mas eu quero saber o resultado mesmo da empresa, o operacional. Quanto que cresceu? 8,3? Cara, sinceramente, se a Engie conseguir crescer 8% ao ano seu resultado operacional, eu estou muito satisfeito. São raras as empresas que conseguem fazer isso. O Itaú conseguiu mais? Conseguiu. O Itaú tem um histórico aí de 10 a 13, mas é o Itaú. E assim, o ROI da empresa continua bastante elevado, apesar de ter caído para 19%, mas o ROI diz respeito ao lucro líquido, e o lucro líquido caiu, ó. Lucro líquido ajustado caiu para 789 milhões de reais, uma queda de 4%, e foi basicamente o resultado financeiro pesando. Só que aí tem um detalhe. Deixa eu pegar aqui para você o resultado financeiro da Engie, que inclusive vale ressaltar o seguinte: quase 10% do capital social da empresa é do banco clássico, que é do Juca Abdala. Então ele acredita na empresa. Mas olha só, nós tivemos aqui nesse trimestre uma perda a título de resultado financeiro de 827 milhões contra 623 milhões, uma diferença de 204 milhões de reais na comparação anual. E o que aconteceu no período? O endividamento subiu, o juro subiu, mas agora começou a cair. Isso é importante. Mas o que eu espero? Olhando para frente, Andy, aqui é um case de, sabe, de olhar para frente mesmo. O que eu espero em Andy? Eu espero o seguinte, que nesse momento a gente está com uma relação de dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes, isso está pesando, gerando esse resultado financeiro negativo, mas olhando aqui para o histórico, relação de dívida líquida sobre EBITDA que você pega no investidor 10 da Engie, a gente nota que a média da empresa é em ficar ali 2 vezes o EBITDA. Hoje está acima de 3. Há aqui uma diferença de 35% em nível de endividamento. Teoricamente, se eu conseguir
trazer o endividamento de novo para sua média, que seria basicamente a estrutura de capital que a Indy costuma adotar, eu teria também um impacto de 30 a 35% no meu resultado financeiro. E aí, se eu consigo reduzir em 30% o meu resultado financeiro negativo, que eu pago de juros, isso vai ser um acréscimo no resultado líquido, no lucro líquido. Se eu pensar dessa forma, o que eu poderia pensar aqui, por exemplo? Eu poderia pensar que eu conseguiria reduzir em 30% esse prejuízo de 827 milhões. Então, 827 vezes 70, né? Que aí eu estou reduzindo. Eu estou falando que, eu conseguiria puxar esse resultado financeiro para uns 600 milhões, né? Até abaixo do primeiro tri. 827 menos 578, uma economia de uns 250 milhões. Se eu conseguir economizar os 250 milhões que eu estou falando aqui, isso iria para o lucro líquido, fluxo de caixa para o acionista. E aí veja, se eu tive um lucro de 790 milhões, 790 mais esses 250, 1 bilhão. A Índia é capaz de gerar 1 bilhão por trimestre de lucro, gente. Por que eu digo isso? O EBITDA é 2,2 bi, cara. O EBIT é quase 2 bi. Como que ela não é capaz de gerar 1 bi de resultado líquido? Se ela me gerar 1 bi de resultado líquido por trimestre, eu tô falando que ela é capaz de gerar mais de 4 bilhões ano. Quanto que ela vale na bolsa hoje? Vamos lá. Eu tô muito mais próximo de conseguir comprar a Índia, você já deve ter percebido, do que BTG. Quanto que vale a Indy? Até porque a Indy é uma empresa de dividendo. E aí eu priorizo o dividendo. Olha só, tá valendo 36 bilhões, tá? Se eu pegar 36.700 e dividir por 4.100, eu tô falando de quase 9 vezes os lucros. Não é um múltiplo absurdo, não é. E aí se eu tô falando disso, eu chego num preço justo de 33,80. Essa correção até me deu uma oportunidade de compra, mas ainda não tem a margem de segurança que eu preciso. Mas aqui tá mais óbvio, que tá abaixo do meu valor intrínseco. Então assim, se você me perguntar, Luan, para pequenos aportes, comprar ali um quero-querozinho, dá para comprar, Andy? Segundo seu valor intrínseco, até dá, mas sabe aquela coisa de você ficar preso? Se eu não tivesse nenhuma alternativa 000, aí eu até compraria. E quais são as alternativas, Luan? Aí você precisa se tornar membro do canal ou membro da comunidade FMI, que lá eu trago todas as atualizações que eu faço na minha carteira de investimentos. Tem a planilha de valor intrínseco, tem a minha carteira de investimentos. Na comunidade FMI você tem relatórios de análise, você tem vídeos exclusivos, tudo que a pessoa física precisa para investir bem com consciência tem na comunidade FMI. Para testar, o link está aqui embaixo. Teste por 7 dias grátis. Se não fizer sentido, você já cancela, tá tudo certo. Porque lá eu te ofereço acompanhamento. É isso que você precisa. E se precisar de algo mais personalizado, Lu, eu quero que você analise a minha carteira ou monte minha carteira do zero, aí você pode me contratar como consultor. Pode solicitar o seu orçamento aqui na descrição também. E aí, eu preciso reforçar que eu estou rigoroso com o valor intrínseco pela questão do custo de oportunidade. Porque o custo de oportunidade hoje no Brasil está muito alto, gente. A gente tem IPCA mais 8,33 com títulos do governo. Isso dificulta você ser mais flexível nos preços das ações. Dificulta, porque eu tenho uma alternativa, teoricamente de zero risco, risco soberano, que me remunera com esse nível de taxa. Então, se eu não exigir uma taxa adequada, eu basicamente não estou tomando uma decisão racional. No sentido de, se eu colocasse meu recurso em título do governo, eu estaria sendo remunerado de maneira equivalente ou até mais. É claro que o contraponto, que é absolutamente válido, é o seguinte: mas Luan, você não concorda que esse nível de taxa vai acabar em algum momento? Vai acabar? Tanto assim, tanto vai acabar que a nossa economia não suporta isso aqui por vários e vários anos. E aí, cara, quando eu compro ações de empresas boas e perenes, eu estou comprando uma taxa próxima do que está hoje aí, ou pode ser até um pouco mais baixo, se for o caso, se eu pagar um pouco caro demais, mas é pensando numa empresa que pode durar a minha vida toda. Concordo com esse pensamento, tá? Mas também não pode comprar aquele absurdo. Eu tô comprando uma ação que, tá negociando com uma taxa de IPCA mais 6. Aí é foda, né? Perdão da palavra. Você vai comprar uma ação IPCA mais 6, aí é difícil. Aí você está sendo muito otimista. Mas comprar IPCA mais 7... até vai, mas longo prazo e em pequenas quantias. Eu prefiro ir com calma, apesar de estar pagando um preço que pode ser caro de não comprar essas belezuras aí. Mas eu vou acompanhando e também me acompanha sendo membro do canal. Mas me diz uma coisa, o que você pensa dessas duas empresas? Tem carteira? Comenta aqui. Se tiver alguma sugestão de vídeo, também comenta que eu sempre estou lendo. Fui!